Fala pessoal, a gente vai começar o vídeo aqui falando sobre grafos regulares, que apesar de um conceito importante, ele também é fácil de ser digerido e tem muitas aplicações práticas, então além da definição, a gente vai passar em alguns casos práticos de alguns problemas. Então os participantes foram eu, Murilo, o Ives, o Yuri e a Bianca. Então vamos embora aprender um pouco mais sobre as peculiaridades desse grafo. Trazendo primeiramente o conceito de grafo regular, um grafo regular é um grafo onde todos os vértices têm o mesmo grau, ou seja, cada vértice está conectado ao mesmo número de vizinhos. Essa nomenclatura que a gente chama de K regular, K sendo o grau dele, ou seja, se é zero regular, ele não vai ter nenhum aresta aqui, como vocês podem ver, é um gráfico que só tem os vértices. Um regular, cada vértice vai ter uma aresta. O 2 regular tem essa característica de ter, por ter duas arestas por vértice, começa a criar ciclos, né, independente se são conexos ou não. E o 3 regular também é só mais um exemplo de grafos regulares que vão contar, a cada vértice a gente pode contar 1, 2 e 3, e isso para todos vão ter 3 arestas saindo deles. Um outro exemplo claro aqui de grafos regulares são os grafos completos, que eles conseguem mostrar de forma bem clara essa observação aqui, que todo grafo completo, Kn é um grafo n-1 regular, n sendo o número de vértices. Então, como a gente pode ver aqui, o 3 regular, cada um vai ter 2, ou seja, 3 menos 1 vai ter 2 arestas a cada vértice e assim por diante em todos esses exemplos. Agora, uma particularidade, se a gente for falar de grafos regulares nos grafos direcionados e nos grafos ponderados. Nos direcionados, a gente pode pensar em duas maneiras, né, que seria o K regular de entrada, pensando só nos vértices de entrada, ou K regular de saída, pensando só nos vértices de saídas, ou como um todo, pensando nos grau de entrada e saída sendo o mesmo, né? Então, dá para pensar na regularidade a partir desse ponto, e os ponderados dá também para pensar de duas maneiras, onde uma seria considerada apenas a quantidade das arestas incidentes, com um grafo simples, né, ou pela soma dos pesos. Então, o peso seria o próprio, como se fosse o grau de saída, e daí se você tivesse balanceado ou igual, a gente consideraria regular. Bom, e agora alguns fatos, barras, problemáticas que a gente pode resolver com o conceito de grafos regulares, algumas formas derivadas deles. O primeiro é o cálculo de número de arestas, que fala que um grafo K regular com n vértices tem exatamente n vezes K dividido por 2 arestas. Um problema que a gente poderia resolver isso, né, uma pergunta que a gente poderia resolver seria verificar se é possível que um grafo com n igual a 20 vértices e 80 arestas seja K regular. Então, a aplicação ali tá, permite determinar se uma estrutura ou rede pode ser uniformemente conectada. Útil em design de redes, computadores, redes elétricas. Então, a gente vai perceber que pelos próximos exemplos que um grafo regular, ele ajuda nessa uniformidade, ou seja, todos vão estar equilibrados de certa forma, sem ter que pesar muito num vértice ou do outro. Se um grafo é K regular e K é ímpar, então o número de vértices deve ser par. Um problema, é possível construir um grafo 3 regular com 7 vértices? Então, novamente, tem uma formulazinha para fazer, que é multiplicando o K, né, vezes o número de vértices e conseguindo o resultado. Como o 21 não é par, nesse cenário aqui da pergunta, a gente sabe que é impossível ser K regular, no caso 3 regular. Uma aplicação seria a restrição útil em problemas de construção de redes simétricas, como em paralelamentos de times em torneios com um número ímpar de participantes. Então, dá para resolver esse tipo de problema para ver se daria para fazer o campeonato ou se ia ficar alguém sobrando em algum momento ali. A distribuição equilibrada de redes, como já discutido, que as grafos regulares modelam situações onde há equilíbrio dessa carga. Um problema prático seria criar uma rede P2P, em que cada computador esteja conectado a exatamente 4 outros, para garantir simetria e distribuição. E desenhos grafos sem pontas soltas também é importante, porque se você precisa que nenhum vértice fique isolado ou com menos conexões, grafos regulares são exatamente o que você precisaria nesse sentido. Um exemplo prático seria modelar uma distribuição de sensores ou um bench, onde cada sensor deve conversar com exatamente 3 outros. Então, se garante que uma redundância mínima, por exemplo, pode ser de 3, a gente tem que garantir que no mínimo, por exemplo, 3 regular, para verificar que todos estão se comunicando pelo menos 3, e nem mais nem menos que isso, por exemplo. Agora, em modelagem de redes sociais ou biológicas, a gente pode falar que grafos regulares são usados para modelar redes onde cada unidade tem o mesmo número de conexões. Isso facilita em análise de propagação de informação ou doenças. Um exemplo seria simular a propagação de um vírus numa rede 6 regular, onde cada pessoa teria 6 contatos frequentes, e numa simulação de grafos físicos e químicos, como cristais, moléculas e redes de spin podem ser modelados com grafos regulares. Exemplo, uma molécula de carbono com estrutura hexagonal pode ser modelada com um grafo 3 regular planar. Circuitos e ciclos, em grafos regulares é mais fácil garantir a existência de caminhos, ciclos, incluindo circuitos eulerianos, né? Então, o teorema se diz que um grafo conexo com todos os vértices de grau par possui um circuito euleriano. Isso é bem interessante porque é um problema super difícil também descobrir se o grafo tem euleriano, mas a partir de uma propriedade de ser regular, a gente consegue definir se tiver regular com K sendo par, quer dizer, com o número de vértices sendo igual par, a gente pode definir que vai ter um circuito euleriano. A aplicação poderia ser a otimização de rotas,
como no problema do carteiro chinês, entregar que precisa visitar todas as ruas ao menos uma vez, né? E agora a gente vai ouvir um pouco mais sobre uma aplicação prática que a gente colocou em Python com a biblioteca Network X, e a gente vai descobrir mais sobre a função isRegular. Bom, pessoal, agora que a gente já viu o que é um grafo regular e alguns conceitos, vamos ver como é que isso funciona na prática com o Python, utilizando a biblioteca NetworkX. Então ali ficou bem claro que um grafo ele é regular, só relembrando rapidinho, quando todos os seus vértices têm o mesmo grau, ou seja, o mesmo número de conexões com outros vértices. Vamos começar aqui com nossos imports. Eu vou utilizar a biblioteca NetworkX para criar os nossos grafos e vou utilizar a biblioteca Matplotlib para a gente poder visualizar os grafos. Lembrando que se você não tiver essas bibliotecas já instaladas, você vai utilizar o seguinte comando aqui, ó, lá no seu terminal, e aí ele vai instalar essas duas bibliotecas para você utilizar. Feito isso, vamos começar criando aqui um grafo simples. Preparei um grafo aqui que a gente já sabe que é regular. Um grafo em ciclo, com 6 vértices. Cada vértice nesse grafo aqui se conecta com outros 2, um de cada lado. Então todos os vértices aqui têm grau 2. Feito isso, a gente tem aqui o nosso grafo já codificado. A gente vai utilizar a função focal aqui, que é a isRegular. Essa função ela recebe um grafo como entrada e ela retorna true ou false em booleano, se o grafo é regular ou não. Então, feito isso, vamos criar aqui um print, só para a gente poder visualizar a mensagem. E aí a gente utiliza a função isRegular. Vamos pôr aqui o nosso gráfico de como entrar e vamos rodar. Então aqui a gente tem o gráfico que a gente acabou de criar, ilustrado, seguindo claramente a regularidade, e a função retorna true, como esperado. Para contra-exemplo, vamos aqui agora usar um gráfico que a gente sabe que não é regular. E vamos rodar aqui para a gente dar uma olhada. Esse aqui foi o primeiro gráfico que a gente criou. Ela retornou true, claramente ele é regular. E aqui o próximo gráfico, claramente não segue as condições de regularidade. Ela retornou falso. Então, outra opção que você pode estar trabalhando são grafos direcionados. Um detalhe importante aqui, que se você estiver utilizando grafo direcionado, ele vai considerar o grau de cada vértice. Ou seja, entradas mais saídas. Então vamos colocar aqui um gráfico direcionado e vamos rodar aqui para ficar bem ilustrado. Então aqui o nosso primeiro gráfico, regular, true. Segundo gráfico, não segue regularidade, falso. E aqui o nosso gráfico direcionado. Como você pode ver, todo mundo aqui de grau 2. Uma entrada, uma saída. Uma entrada, uma saída. Então ele é true. Então é isso. Vamos vendo aqui a função isRegular do NetworkX. Ela pode ser usada para verificar se o gráfico é regular. Isso é bem útil, principalmente em análises mais avançadas, em redes sociais, sistemas distribuídos, até jogos, simulações. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários. Olá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai explorar um pouco o conceito de grafos carregulares usando a função iscarregular da biblioteca NetworkX do Python. Eu vou explicar um pouco um conceito de forma teórica e depois mostrar alguns exemplos práticos de como verificar se um grafo ele é carregular ou não. Então, vou falar um pouco da definição primeiro aqui, para introduzir. Então, um grafo ele vai ser chamado de carregular se todos os vértices, os seus vértices tiverem exatamente k arestas conectadas a eles. Ou seja, o grau de cada nó deve ser igual ao mesmo valor k. Vai ficar bem mais fácil de entender quando eu mostrar os exemplos a seguir aqui. Então, propriedade é muito importante para poder usar, porque é usado em muitos sistemas, como redes de computadores, redes elétricas, etc. Mas é importante lembrar também que a função iscarregular só vai funcionar em grafos não direcionados. Em grafos direcionados, vai ser necessário usar outra abordagem, como a função isRegular, por exemplo, que o Yuri mostrou no vídeo anterior. Então, a gente vai usar apenas grafos não direcionados aqui nessa abordagem, beleza? Primeiro aqui eu vou importar as bibliotecas necessárias para trabalhar, né, com esses grafos. Então, a primeira Matplotlib aqui ela vai mostrar os grafos na tela e a NetworkX aqui a gente vai usar para desenhar os grafos, aplicar as funções necessárias e tal. Então, a gente tem o primeiro exemplo aqui,
Eu vou rodar ele. Esperar rodar. E beleza. Aqui a gente tem um gráfico com um ciclo de 6 vértices, que é um gráfico bem conhecido. Então, nesse ciclo, cada vértice vai estar conectado exatamente a dois vizinhos, uma à esquerda e uma à direita, uma à esquerda e uma à direita. Então, cada grau de cada vértice aqui vai ser 2. Então, quando a gente aplicar essa função aqui, isca regular, desse grafo aqui, G, verificar se esse grafo G é 2 regular, a gente pode ver que vai retornar a true, porque todos os vértices vai ter exatamente duas conexões, que vai satisfazer a definição de 2 regularidades. Então, pode ver que o vértice 0, o 1, o 2, o 3, todos vão ter grau 2. Beleza, vamos pular agora para o próximo exemplo. A gente aqui, no caso, a gente usou uma função para poder fazer um grafo aleatório. Então, esse grafo a gente já viu. Então, a gente tem um grafo aleatório gerado aqui. Que, no caso, essa função vai criar de forma automática um grafo onde todos os vértices têm grau 3. E o número total de vértices vai ser 6. Então, eu defini aqui que o grau de todos os vértices vai ser 3 e o número de vértices total que vai ter nesse grafo vai ser 6. Então, pode ver aqui que todos os vértices estão conectados a 3 dessas, né? Certinho. Então, a gente pode ver que retorna true, porque o grafo é sim 3 regular. Então, mesmo usando um grafo sendo gerado de forma aleatória, o algoritmo ele vai garantir que cada nó vai ter exatamente 3 conexões, satisfazendo ali o princípio de 3 regularidade. Vamos por último exemplo agora. E nesse caso, a gente pode ver um grafo. Deixa eu mostrar aqui. Beleza. Um grafo que alguns nós aqui vão ter grau 2, que são conectados entre si, esse 0, 1 e 2, e alguns nós, ou 2 nós no caso, tem grau 1. Então, estão ligados entre si também. Então, a gente pode ver aqui que, no caso, quando a gente for verificar se o grafo H, que é esse aqui, é 2 regular, pode ver que não vai ser falso. Porque todos os graus dos nós não vai ser iguais entre todos os vértices. Vai quebrando assim a função de regularidade. Você pode ver que o vértice 1, 0 e 2 tem grau 2 e o vértice 3 e 4 tem grau 1. Então não vai satisfazer a definição. Então, beleza. Depois de mostrar alguns exemplos, a gente pode concluir que a função isca regular vai ser muito útil para verificar se um grafo possui a uniformidade esperada em termos de conexões, né? Então, a regularidade ela pode ser desejada em diversas aplicações, onde é importante que nenhum vértice vai estar sobrecarregado ali ou isolado entre uma rede, né? Então, relembrando aqui que a função isca regular ela vai verificar, no caso, se todos os nós possuem o grau exatamente igual a k, que eu defini aqui, né? No caso, esse aqui eu usei 2, esse aqui eu usei 3. E a função ela não vai ser aplicada em grafo direcionado, apenas não direcionados. Como pode ver, todos os exemplos aqui que eu usei eram não direcionados. Então, a gente finaliza aqui a nossa aplicação sobre função de isca regular no NetworkX. Obrigado pela atenção. Valeu. Bom, esse foi o vídeo, galera. As nossas referências foram principalmente o livro de Introdução à Teoria dos Grafos, pelo autor Jaime Luiz, e o site da própria documentação do networkx.org, que fala sobre a documentação muito bem escrita e dá exemplos bem práticos ali de como utilizar a linguagem e rodá-la. Então, eu incentivo a todos que querem testar o que a gente mostrou hoje ou se desafiar em alguns dos problemas que abordam teoria dos grafos, fiquem à vontade, porque é uma experiência bem legal. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se tem alguma coisa que você queira comentar, alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários. E também pode ativar o sininho para que qualquer outro vídeo interessante que você queira ver aqui já seja notificado diretamente. Então é isso, obrigado.